Olá pessoal, antes de tratarmos do assunto do vídeo de hoje, eu gostaria de dar algumas explicações a vocês referentes ao que eu imagino que vai ser a duração deste vídeo, que acredito que vai ser um pouco mais curta que o habitual, sobre o tema deste vídeo, eu também gostaria de dar algumas explicações e mais alguns assuntos futuros eu também preciso falar com vocês a respeito. Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu vou tentar resumir isso o máximo possível para entrarmos logo no assunto do vídeo. Em razão do clima nos últimos dias aqui na minha região, a temperatura tem sido muito baixa durante as madrugadas e é o horário que normalmente eu gravo os meus vídeos para evitar poluição sonora. Então, isso acaba limitando o tempo que eu tenho para gravar e editar. Em razão disso, eu acabei mudando o assunto do vídeo de hoje, que originalmente seria sobre como anda a questão da Amazônia nesse desgoverno brasileiro atual. Só que eu acho que eu não conseguiria fazer justiça a esse tema hoje. Eu não conseguiria apresentar tudo que eu preciso apresentar sobre esse tema no tempo limitado que eu tenho agora. Então eu optei por começar a responder este post que eu já tenho há vários anos guardado, algo que eu já respondi algumas vezes em Facebook, né? E eu acredito que ele seja mais antigo que o meu canal, para vocês terem uma ideia de quanto tempo eu tenho esse post salvo. Então, vamos lá. O que vocês estão vendo na tela nem sequer é o texto completo do post. É apenas o primeiro parágrafo. Ele tem pelo menos mais uns 2 parágrafos. E em razão da limitação de tempo, não trataremos do post inteiro hoje, mas continuaremos com este futuramente. Bom, então vamos ao assunto de hoje. Antes de falarmos do post em si, eu deixei um vídeo passando em loop para vocês que o material original é do Observatório de Dinâmica Solar da NASA. O vídeo inteiro, antes de que eu editasse este, tinha mais de 30 minutos. Eu acelerei o vídeo, eu editei ele para deixar ele em loop, passando aqui para vocês. A resolução dele está muito mais baixa. Se vocês quiserem que eu coloque o vídeo inteiro com a resolução, ou pelo menos tente colocar com a resolução original, que é altíssima, eu posso tentar fazer isso mais à frente. Mas, por enquanto aqui ele está apenas como uma curiosidade, né? Apenas como mais uma mostra do que nós podemos verificar sobre o Sol, porque as alegações deste post sobre o Sol, para dizer o mínimo, são estúpidas. Então, eu vou deixar o link do vídeo original para download na descrição e quem sabe eu tente futuramente colocar o vídeo sem nenhuma edição aqui no canal para vocês, né? Posso tentar ver o que eu faço a respeito. Não é a minha área nem de sombra, mas eu vou me esforçar se vocês tiverem interesse. Bom, agora vamos ao assunto de hoje. Pessoal, eu me desculpem se eu parecer irritado nos próximos trechos que vocês vão me ouvir, mas eu perdi quase tudo o que eu tinha gravado e editado já por um problema com o software de edição, e eu estou tendo que regravar tudo de última hora, sendo que eu já tinha perdido horas gravando e editando, então eu não estou nem um pouquinho feliz nesse momento. Então, se eu parecer irritado, me desculpem, não é com vocês. Mas vamos continuar. O sujeito do post comete vários erros de retórica no que ele fala.
Para não ficar me repetindo, porque vocês, apesar de não terem visto isso, eu já falei isso milhares de vezes, já estou cansado. Ele comete os seguintes erros: invenção de fatos e distorção de fatos, ad lapidem, espantalho, petitio principii, definição obscura. Basicamente isso também tem um apelo à autoridade anônima. Bom, isso pelo que eu lembro de memória, mas vamos continuar. Segundo o post, vamos lá. O Sol não é quente. O Sol é um planeta irradiante de espiritualidade. O que dá a sensação de calor vem a ser a transformação dos raios solares na atmosfera terrestre. Se subirmos além da atmosfera, lá em cima é comprovadamente frio. O espaço é frio. Para resumir essa primeira parte, ele está falando um monte de asneira, como é óbvio. A questão de quente e frio são descrições que nós damos para uma grandeza física de temperatura. Grandezas físicas são verificáveis e é verificável o fato do Sol ser quente. Mesmo uma criança de ensino fundamental entende isso rapidamente. É facilmente demonstrável. Você consegue atear fogo em papel, em folhas, usando uma lupa apenas com o calor do sol, focando a luz do sol. Então falar que o Sol não é quente, me desculpe, é idiota. Falar que o Sol é um planeta irradiante de espiritualidade é duplamente idiota. O Sol não é um planeta e espiritualidade é apenas besteirol. Mas ele não tem nenhuma evidência para demonstrar as alegações dele. E ele continua vomitando. Aí ele fala: o que dá a sensação de calor vem a ser a transformação dos raios solares na atmosfera terrestre. Só que esta criatura não consegue apresentar nenhuma fonte para essa alegação. Não consegue demonstrar que transformação é essa. Mas é mais fácil vomitar asneira na internet do que fazer qualquer coisa, não é? O que nós temos aqui, durante todo esse post, é apenas um sujeito preso a um viés de confirmação e efeito Dunning-Kruger. Ele é ignorante e ele deseja permanecer ignorante. Continuando. As concepções intelectuais sobre temperatura baseados pela ciência astrofísica através do espectro das cores não é verdade. Isso é empírico como a maioria das experiências da ciência materialista, como o Big Bang e outro descabelo mais. As concepções intelectuais sobre temperatura baseados pela ciência astrofísica. Ele não consegue nem fazer concordância na frase dele, mas tudo bem. Vamos perdoar isso, vamos dizer que foi distração, vamos ser bonzinhos, apesar de que a minha paciência já se foi. Não são concepções intelectuais que formam a base do conhecimento científico. Ciência é falseável, é corroborada por evidência, é testável e verificável de forma independente. É capaz de fazer previsões com sucesso a respeito do assunto que estuda. Será que ele pode dizer o mesmo das asneiras que ele vem falando? Não, né? Bom, aí ele fala: isso é empírico como a maioria das experiências da ciência materialista. Cara, criatura crédula e ignorante, se algo é empírico, então é fundamentado por algum tipo de teste, de verificação, uma experiência, por exemplo. Então, não tem o que falar a maioria das experiências da ciência. Todas as ciências fazem experiências. A forma que essas experiências vão tomar depende do assunto sendo estudado, depende do objeto de estudo. Os instrumentos usados para fazer essas experiências também variam, mas as experiências estão sempre presentes. O que nós temos aqui é ele, sem a menor noção de como se faz ciência, querer falar sobre ciência. Então ele tenta descaracterizar a ciência como ciência materialista, como se houvesse outra coisa. Outra coisa não é ciência. A ciência, qualquer uma das áreas da ciência, estuda o mundo natural. Mesmo a psicologia, que estuda algo abstrato, ainda tem uma base natural para o que estuda. Porque o comportamento precisa ser praticado por um ser que tem uma existência
material, um ser que tem uma existência verificável. E o comportamento é verificável. Desculpem, eu já estou bem frustrado com isso, com esse besterol todo, tá? Antes de passar para a próxima parte, vamos falar desse último trechinho que eu comentei até agora, que ele menciona Big Bang e outro descabelo mais. Como esse sujeito mostra que ele não tem conhecimento nenhum sobre ciência, ele não entender o que é a teoria da grande expansão ou Big Bang não é nada surpreendente. Então, vamos deixar isso de lado, porque ele visivelmente é ignorante e deseja permanecer assim. E vamos tentar pensar um pouquinho sobre o que é essa outra coisa que ele está criticando. Eu tenho duas hipóteses aí, baseadas no restante do post dele. Mais à frente, ele vai fazer algumas alegações ligadas à área da biologia. Eu não quero pular o assunto e entrar no que ele vai falar mais adiante. É ainda pior do que ele está falando aqui. Mas isso me leva a acreditar que a outra teoria que ele está tentando desqualificar aqui pode ser uma de duas. A teoria microbiana de doenças ou a teoria da evolução, porque as duas são amplamente relacionadas. Não existe teoria microbiana de doenças sem a teoria da evolução. Pessoal, vamos ler um trechinho um pouco mais curto dessa vez. E mais uma vez, a forma como ele escreve é praticamente... a concordância é horrível. Vamos seguir. Nunca se foi ao Sol, e mesmo porque uma viagem ao Sol levaria gerações inteiras. Ele não fala quantas gerações ele acha que levaria. Mas vamos ser bonzinhos e dizer que gerações, como está em plural, seriam pelo menos 2 gerações. 2 gerações, considerando que o tempo de vida em geral para homens, a estimativa é de 64 anos, e para mulheres 68, então vamos dar uma arredondada aí e vamos dizer que um ser humano médio vive 65 anos. 2 gerações, porque é o mínimo, 2 é o mínimo para ser plural, então vamos considerar que ele está dizendo que levaria 130 anos, está bem? Agora vamos ver qual é a distância da Terra e o Sol e vamos falar do objeto mais rápido produzido pelo homem. A distância entre a Terra e o Sol é aproximadamente 149 milhões e 600 mil quilômetros. A sonda Hélios 1, que é o objeto mais rápido construído pelo homem, e foi uma sonda mandada em direção ao Sol para que estudássemos o mesmo. A velocidade dela eu consegui em milhas por hora, mas com uma rápida ajuda de um conversor, eu converti em quilômetros por hora. Eu vou dar uma arredondada para facilitar um pouco a vida de todo mundo. A Hélios 1 atingiu a velocidade de 228.527 quilômetros por hora aproximadamente. Se fizermos uma conta rápida, e eu fiz aqui com a distância da Terra ao Sol, mais essa velocidade, e se eu fiz tudo direitinho, então a Hélios 1 chegaria, uma nave com a velocidade da Hélios 1 chegaria ao Sol, né, supondo que conseguíssemos construir uma nave, já que o exemplo dele fala de mandar alguém ao Sol. Então vamos dizer que quiséssemos mandar alguém. Vamos mandar esta criatura crédula e ignorante. Se tivéssemos uma nave que atingisse a velocidade da Hélios 1 com esta criatura dentro, então o trajeto deveria levar um pouco menos de um mês, se minhas contas estão corretas. A estimativa que ele tira de um lugar onde o Sol não brilha diz que levaria pelo menos 130 anos. Pois é. Fiquem à vontade para fazer as contas por vocês mesmos. Eu admito que eu posso estar errado, mas mesmo que eu tenha errado por uma boa margem, não chegamos nem perto dos 130 anos ou mais que ele afirma, sem
mostrar nada como confirmação, como corroboração para tais alegações. E como se já não fosse o bastante toda a asneira que ele falou até o momento, agora ele chuta o pau da barraca nesse parágrafo. Vamos lá. O Sol tem mares imensos, gelos, florestas, humanidade, seres de luz. Aparentemente imensos, de acordo com o que ele escreveu, é um outro item à parte. O imensos não é um adjetivo aplicado a nada, ele é um outro substantivo. Gramática maravilhosa essa dessa criatura. Aparentemente ele não só faltava nas aulas de ciência, como ele também faltava nas aulas de matemática e de português. De matemática porque se ele fosse atrás de qualquer coisa, ele veria que as alegações dele não fazem sentido. Enfim. Ou talvez as gerações para ele chegar até o Sol, se ele quisesse ir andando com base no absurdo, eu não posso dizer que a alegação não seria essa. Mas enfim. Mares, gelos, florestas, humanidade e seres de luz. Eu começo a pensar se, além da ignorância e da credulidade, não tem alguma droga psicoativa agindo na cabeça desse sujeito quando ele digitou isso. Mas vamos continuar. A humanidade vai deixar de existir muito antes que o Sol, porque já estamos na quinta raça e falta apenas 2. Realmente, as chances é de que a humanidade vai deixar de existir como existe agora muito antes do Sol, porque o Sol ainda tem bilhões de anos pela frente até se extinguir. E antes disso, ele vai se tornar uma gigante vermelha, como eu já falei mais cedo, e quando isso acontecer, ele vai consumir toda a parte interna do sistema solar, incluindo o planeta Terra. Então, se a humanidade ainda existir nesse ponto e não tiver se espalhado para outros planetas, outros sistemas, quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, será o nosso fim. E quando o Sol chegar ao seu fim, muito tempo depois de se tornar uma gigante vermelha, então, se não estivermos em outro sistema solar, em qualquer forma que estejamos, porque pressão evolutiva e etc., outras influências, enfim, tecnologias, certamente a humanidade não será como é agora. Então, enfim, o que existir e que chamaria-se humanidade, se não tiver se espalhado para outros sistemas, deixará de existir. Então vamos ao besteirol sobre quinta raça e falta apenas 2. Em primeiro lugar, o termo raça não é um termo científico. O que temos aqui é uma falácia de definição obscura. Mas, dado em vista a quantidade de esterco que ele espalhou pelo teclado ao digitar isso, eu não me surpreendo em nada. Ele não oferece nenhuma fonte para tal quinta, ou que faltam mais 2, enfim. É apenas mais coisa que ele tira de um local onde o sol não brilha. Vamos ao próximo trecho. Vamos continuar com o besteirol, porque senão eu nunca vou sair disso aqui. E jamais porque o sol seja uma imensa fogueira que daqui a bilhões de anos vai se apagar. Uma imensa fogueira. Isso é um espantalho da forma que geralmente se vai descrever o sol para crianças pequenas. Você não vai falar para uma criança pequenininha, 5, 6 anos, que o sol é basicamente um reator de fusão nuclear, porque a criança não vai entender nada. Então você pode descrever o sol como uma bola de fogo, porque o fogo é o quarto estágio da matéria, o plasma, e é isso que nós encontramos no Sol. O Sol é uma massa de hidrogênio que está sendo fundido, mas eu já falei disso, então eu não vou me repetir. Ele continua vomitando mais asneiras, então vamos lá. Quando se falava em aquecimento global, eu já falava aqui com meus botões,
Mas que mentira, meu Deus! Vamos ser bonzinhos, vamos ser caridosos. Vamos entender que ele não está tendo um surto psicótico, apesar de que é plausível essa explicação. Vamos entender que o falar com os botões é apenas um coloquialismo. Eu mesmo uso esse coloquialismo de vez em quando, muitas pessoas usam. Ninguém está sendo literal ao falar com botões em geral, né? É apenas uma forma de descrever uma pessoa que está falando consigo mesma, refletindo. Então, vamos tentar interpretar como alguém que não está tendo um surto psicótico, o que é bem possível. E aí ele continua, mas que mentira, meu Deus. Vamos entender também que o meu Deus aí é apenas outro coloquialismo. Não vamos tentar entender que ele está falando de alguma crença dele. Se bem que, com a quantidade de baboseiras que ele falou até aqui, não seria de se estranhar. Então, vamos deixar estas partes com esses possíveis coloquialismos de lado. Ele não entende que aquecimento global realmente está acontecendo. Não existe discussão. Só não aceita o aquecimento global quem é um completo ignorante ou é extremamente intelectualmente desonesto, porque as evidências estão aí. Então, ele encerra falando: se tudo tendo ao frio a entropia. Mais uma vez, a concordância das frases dele é maravilhosa. Vamos tentar ler isto como se tudo tendesse à entropia, né? Uma das hipóteses que nós temos para o fim do universo é a da morte térmica, em que o universo continua em expansão e vai se expandir, se expandir, se expandir. Cada vez as moléculas, os átomos, as subpartículas ficando com menos energia, mais afastadas umas das outras, lembrando de decaimento radioativo, etc. Enfim, o sistema vai perdendo energia até que não há mais nenhuma energia no sistema. E isso é a morte térmica. Essa é uma das hipóteses mais plausíveis que nós temos para explicar o possível fim do universo, porque, segundo o que nós sabemos sobre a expansão, e isso é verificável, a velocidade com que o universo se expande só aumenta com o tempo. Então, a menos que haja um limite que ainda não tenhamos alcançado, enfim, aconteça alguma coisa que impeça isso, ou tenha ainda algum fator que desconheçamos, enfim, a tendência é a de uma explicação plausível é a morte térmica. Mas enfim, eu não quero me aprofundar nisso porque não é minha área de formação, mas segundo o que sabemos é o plausível e nós não podemos falar em nada mais do que uma hipótese, porque nós não podemos observar outros universos, nós não sabemos se existem outros universos e nós não temos uma máquina do tempo para ver como o nosso universo vai acabar. Então, o que nós podemos oferecer em relação ao possível fim do nosso universo é uma hipótese baseada nas informações que nós temos no momento, informações estas que vêm de experimentos, que vêm de observações, vêm de todo o nosso conhecimento acumulado. Não é um simples eu acho que vai ser assim. Com isso, nós encerramos esta parte da asneira. Mas antes de encerrar o vídeo, eu aleguei esse tempo todo que isso é apenas o começo da asneira, né? Que há mais por vir. E realmente há. E eu gosto de mostrar para vocês. Eu não faço promessas que eu não posso cumprir. Aqui está o resto da asneira. Temos ainda 2 parágrafos, pessoal, e mais um terceiro parágrafo que é basicamente uma frase, mas enfim. Então, basicamente, temos ainda
uns 2 outros vídeos de tamanho mais ou menos equivalente a este por vir para tratar de toda essa asneira que ele vomitou na internet. Pessoal, enquanto eu estava editando a regravação do vídeo, porque como eu expliquei mais cedo para vocês, eu tive que refazer tudo, eu perdi 90% do que eu tinha feito, deixei um post no Facebook falando sobre isso, tudo por um problema com software de edição, mas enfim, eu acabei de editar tudo, e enquanto eu estava editando eu me dei conta do porquê ele fala que levaríamos gerações para chegar ao Sol saindo da Terra. Ele deve ter ouvido falar por parte de alguma outra pessoa ou visto em algum lugar que se formos para o sistema solar mais próximo da Terra, que está a 4,22 anos-luz, se eu não me engano, que é Próxima Centauri, para chegarmos lá levaríamos várias gerações. Viajando à velocidade da luz levaríamos pouco mais de 4 anos, são 4,22 anos-luz. Esse caso é o que levaríamos várias gerações, porque nós não chegamos nem mesmo a uma velocidade próxima da luz. Enfim, e ele é tão ignorante, mas tão ignorante sobre os assuntos de astronomia e ciências em geral, que ele não sabe diferenciar o Sol de Próxima Centauri. É hilariante, não é? Bom, era o que eu tinha para adicionar. Bom, pessoal, com isso eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui e encerro com o usual vida longa e próspera. O psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!